Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de processamento digital de sinais. Dando continuidade ao estudo dos filtros digitais, vamos hoje estudar o projeto de fios com resposta infinita ao impulso, utilizando o método da transformação bilinear. Portanto, projeto de filtro por transformação bilinear. A técnica da transformação bilinear consiste em uma transformação algébrica entre as variáveis S e Z, que mapeia todo o eixo Jômega no plano S em volta de uma circunferência unitária no plano Z. Como essa técnica transforma ômega variando de menos infinito até mais infinito em ômega discreto, variando de menos π a π, a transformação entre a frequência em tempo contínuo e a frequência em tempo discreto é não linear. A utilização desta técnica restringe-se a situações em que a deformação não linear correspondente do eixo das frequências é aceitável. A técnica da transformação bilinear é imune ao efeito de Ellis, tornando o filtro projetado mais eficiente e estável em relação à técnica por invariância ao impulso. A transformação bilinear corresponde a substituir S por essa expressão. S é igual a 2 sobre o período de amostragem, que multiplica 1 menos e elevado a menos 1 sobre 1 mais e elevado a menos 1. E aí eu tenho esse mapeamento da função de transferência em tempo contínuo na função de transferência em tempo discreto. Isolando a variável Z. Então, o que eu fiz aqui é mudar a notação. Em vez de utilizar z elevado a menos 1, eu estou utilizando agora z elevado a mais 1. Então, eu tenho aqui no denominador 1 mais 1 sobre z. E tenho no numerador 1 menos 1 sobre z. Manipulando algebricamente essa expressão, eu chego nesta outra expressão. Então, aqui eu multipliquei em cruz. Cheguei nessa expressão e vamos adiante. Chego nessa expressão, ou seja, eu consigo isolar a variável complexa Z. Lembrando que S é sigma mais J ômega, né? Sigma é a frequência de Neper e ômega é a frequência angular. Eu tenho essa expressão 1 mais sigma mais J ômega que multiplica TS sobre 2 e embaixo 1 menos sigma mais J ômega que multiplica TS sobre 2. Então, aqui eu faço uma multiplicação, ok? E de tal forma que eu tenho essa expressão aqui, ó. Z é igual a 1 mais sigma TS sobre 2 mais J ômega TS sobre 2. No numerador tem a parte real, que é 1 mais sigma TS sobre 2. E no denominador eu vou ter como parte real 1 menos sigma TS sobre 2. Portanto, se sigma menor do que 0, então o módulo de Z vai ser menor do que 1. E eu concluo isso analisando a equação abaixo. Então, eu estou chamando a parte real que está presente no numerador da expressão após isolar a variável Z, estou chamando de A. Ou seja, quem é A? A é 1 mais sigma TS sobre 2. E estou chamando a parte real, após isolar a variável Z, a parte real do denominador da expressão de B. Quem é B? 1 menos sigma TS sobre 2. Onde, se sigma menor do que 0, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que A vai ser menor do que 1. E se sigma menor do que 0, eu vou ter que B vai ser maior do que 1, porque como sigma é menor do que 0 e eu tenho um negativo na frente, esse negativo vai transformar essa expressão aí entre parênteses em um número positivo, consequentemente B vai ser maior do que 1. Logo, o módulo de B menos J K ômega vai ser maior do que o módulo de A mais J K ômega, fazendo com que o módulo de Z, já que o módulo do denominador é maior do que o módulo do numerador, vai fazer com que o módulo de Z seja menor do que 1. De maneira análoga, se sigma maior do que 0, então A vai ser maior do que 1 e B menor do que 1. Logo, se módulo de B menos JK
for menor do que módulo de A mais JK, ou seja, se o numerador for maior do que o denominador, o módulo de Z vai ser maior do que 1. Bem, bom entendedor já percebeu o que é que isso significa, mas vamos traduzir aqui em palavras. Em outras palavras, se um polo da função de transferência h de cs está no semiplano esquerdo do plano S, então no plano Z sua imagem estará no interior do círculo unitário. Portanto, filtros em tempo contínuo estáveis e causais são mapeados em filtros de tempo discreto, que também são estáveis e causais. A relação entre a frequência contínua e a frequência discreta. Então, partimos novamente da expressão para a transformação bilinear. S é igual a 2 sobre Ts, que multiplica essa expressão. 1 menos e elevado a menos 1 sobre 1 mais e elevado a menos 1. Então, aqui eu posso substituir z por e elevado a j ômega. Substituo e elevado a j ômega por cosseno de ômega menos j seno de ômega. Vou utilizar as seguintes identidades trigonométricas. 2 cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x. E 2 seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x. Então, utilizando essas duas identidades trigonométricas, eu chego nessa expressão. S é igual a 2 sobre TD, que multiplica 2 seno ao quadrado de ômega sobre 2 mais j seno de ômega, sobre 2 cosseno ao quadrado de ômega sobre 2 menos j seno de ômega. Então, racionalizando a expressão, eu tenho essa expressão aí enorme, que não vale a pena entrar em detalhe. Posso fazer algumas simplificações, de tal forma que eu vou chamar essa expressão aqui de K. Então, vou dizer que essa expressão toda aqui, ó, 4 seno ao quadrado de ômega sobre 2, que multiplica cosseno ao quadrado de ômega sobre 2, menos seno ao quadrado de ômega, tudo isso sobre 2 mais 2 cosseno de ômega, vou chamar de K. Então, substituo na expressão, isso é K, ok? E aí, eu agora tenho a parte real e a parte imaginária, e vou igualar as partes imaginárias, ou seja, J ômega vai ser igual a J, que multiplica 2 sobre TD, que multiplica seno de ômega sobre 2 cosseno ao quadrado de ômega sobre 2. Vou utilizar a identidade trigonométrica. Seno de 2x é igual a 2 seno de x cosseno de x. De tal forma que agora eu tenho uma igualdade, né, das partes imaginárias, em que eu tenho os argumentos das funções trigonométricas são ômega sobre 2. E aí fica mais fácil da gente manipular essa expressão. Ó. Então eu tenho embaixo cosseno ao quadrado de ômega sobre 2, que eu posso cancelar em cima com cosseno de ômega sobre 2. De tal forma que o aluno que consegue enxergar mais à frente já percebe que vai aparecer uma tangente aí, né? Porque vai sobrar uma relação em que eu vou ter seno sobre cosseno. Então, seno sobre cosseno é tangente. Por fim, eu tenho as seguintes relações entre a frequência discreta e a frequência contínua. Ômega discreto vai ser igual a 2 arco tangente de ômega TD sobre 2. Então, agradeço a todos que assistiram essa videoaula e até a próxima.